Olá, eu sou Evelyn Jimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 27 de julho de 2025, vamos ver, através do baralho cigano, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e em seguida responderemos uma pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma pendência que vocês vão resolver essa semana e o tarô vai trazer a orientação. E para finalizar, para encerraremos com uma mensagem com o Olga. Então, nós vamos começar aqui, em primeiro lugar, trazendo a orientação para todos os signos do zodíaco, né? Através do baralho cigano. Então, o baralho cigano, né? Através de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, né? De todo o povo do Oriente, todo o povo das estrelas aí, trazendo a orientação de Santa Sara Kali. Vamos aí pedindo para o povo das estrelas envolver o baralho cigano, Santa Sara envolvendo o baralho cigano, para ver qual é a mensagem da semana para todos os signos do zodíaco. Vamos lá. Então, vamos começar pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta do baralho cigano, número 12, a carta dos pássaros. A carta dos pássaros, ariano, é uma carta tema de parcerias e namoro, né? Então o amor está no ar aí, é uma boa semana para resolver relacionamentos de namoro, relacionamentos afetivos e também para fazer parcerias aí, né? É uma carta que traz apoio, é uma carta que traz acordo, é uma carta que traz expansão, porque é um número que na redução dá 3, então traz um crescimento, mas não é um crescimento solitário, é um crescimento, né, em parceria, achando pessoas aí que voem na mesma direção que vocês. Então uma carta que traz uma semana mais leve, mais agradável. Essa carta ela fala os pássaros de suavidade. Então é uma carta que traz esse momento de apoio e de crescimento. E vamos agora para o pessoal de Touro, os taurinos. Os taurinos sai a carta número 1 do baralho cigano, o Cavaleiro. É uma carta que a palavra-chave é superação de obstáculos. Então, taurinos, se vocês têm alguma coisa aí para resolver essa semana, provavelmente vai conseguir resolver. E essa carta, ela é uma carta de tempo do baralho cigano. Resolver rápido, tá? O cavaleiro, ele traz controle das situações que estão descontroladas e traz direção. É uma carta de ter um cunho de controle e direcionamento. E vocês vão ter, taurinos, uma visão mais à frente. Faça as coisas não pensando assim no imediatismo, faça as coisas pensando a longo prazo. Vocês vão ter uma visão acima. Qual a imagem? É um homem montado num cavalo, ele tem uma visão acima de quem está embaixo. Então traz esse momento de visão para cima, ir para cima das coisas, resolver, inserir coisas novas, né, na rotina, taurinos. É uma carta número 1, então fala de novidades, é uma das 3 cartas do baralho cigano que falam de novidades,
né? Então, traz esse momento de novidades, de superação de obstáculos, uma boa semana para negociar veículos. O cavaleiro fala de moto, de carro, negociar veículos, de viagens curtas. E quem traz a proteção para vocês aí, taurinos, é São Jorge Guerreiro, abrindo o caminho de vocês. É uma carta de abertura e de começos, né? E vamos para o pessoal de Gêmeos, os geminianos. Sai a carta número 29 do baralho cigano, a carta da mulher ou da cigana, né? Essa carta, ela é uma carta que na redução vai dar um 2. Então é uma boa semana para fazer parceria, para aprender a dividir. É uma carta mais receptiva. Ela não é uma carta tanto de ação, é uma carta de esperar um pouco, né? Pedir ajuda. Ela é uma carta que aparecem para os geminianos essa semana os bons contatos. Então traz esse período aí de bons contatos e usar, geminianos, as características femininas, usar a intuição, as emoções. É uma carta que traz fertilidade, mas é uma carta que pede para não agir sozinho. O 2 sempre pede para dividir. E é a carta dos bons contatos. Então use a sua sensibilidade, use a tua intuição, porque traz aí os bons contatos e a fertilidade nos projetos. Tá certo? E vamos agora para o pessoal de Câncer, os cancerianos. Os cancerianos, sai a carta número 20, a carta do jardim, né? O jardim, cancerianos, é a carta do Dharma. O que é o Dharma? O Dharma são os créditos que a gente tem para receber. Então, qual é a palavra-chave dessa carta? Colheita, merecimento, recompensa. Então é uma carta de colher bons frutos. É um número 2, então uma semana boa para fazer parcerias. E essa carta, ela é uma carta tema no baralho cigano de lazer. Então é sair um pouquinho da rotina, é uma carta que traz os prazeres e fazer as coisas que gostam. Ter um tempo essa semana para o seu lazer. Ela é uma carta dos prazeres sexuais com afetividade, é o sexo com a afetividade. E também ela fala que é uma semana boa para os cancerianos mexerem com as ervas, banhos de ervas, chás, escaldapés, né? Florais. Então, uma semana boa para trazer a cura, traz da homeopatia também. É uma carta que traz essa alegria, essa felicidade, os prazeres e a colheita dos bons frutos. E vamos para o pessoal de Leão, os leoninos. Sai a última carta do baralho cigano, a carta número 36, a carta da cruz. A cruz é uma das 3 cartas do baralho cigano de corte, né? E ela é a 36, é a 9, ela fecha o baralho cigano. Então é uma semana que vai ser um pouco sacrificante, porém tem a vitória. A cruz, ela é uma carta dúbia. Ela fala da dificuldade que é superada e aí tem a vitória, tá? Então vai ser uma semana às vezes um pouco pesada, mas que vocês conseguem resolver as coisas e tem uma proteção espiritual. O símbolo da cruz é um símbolo espiritual. Então qual é a dica para os leoninos essa semana? Se conectar com a espiritualidade. E a espiritualidade vai cortando as coisas que não estão boas. É uma carta de corte espiritual. Então a espiritualidade vai cortando, ajudando a cortar as coisas que estão mais pesadas, né? O símbolo da cruz no traço horizontal, que representa, somos nós aqui na Terra, os seres humanos, e o traço vertical é a espiritualidade. Então a cruz, ela é a união, né, de nós com a espiritualidade. Então se conecte com a parte espiritual, né? Uma semana que fecha as coisas, conclui a última carta do baralho cigano, porém com um pouco de dificuldade. Às vezes é uma semana pesada, é uma semana de sacrifício com a vitória, tá certo? E vamos ali para o pessoal de Virgem, os virginianos. Sai a carta número 28, que é a carta do homem ou o cigano.
é um 1 na numerologia, vai dar na redução 1. Iniciar projetos, e o cigano fala de sozinho, sem pedir opinião de muita gente. O 1 fala de individualidade, né? Então vá sozinho, é uma carta que fala de usar mais a cabeça do que o coração. Então uma carta do racional, da lógica, do mental, né? Menos coração e mais razão. Essa carta, ela é uma carta de ação. Então não ficar esperando a opinião de ninguém, vai para cima, né? Ela é a carta dos bons contatos, então pode aparecer pessoas muito legais aí para ajudar os virginianos essa semana, né? E é uma carta que fala de um período de começar projetos, né? E mentalizar as coisas mais tocando sozinho as coisas, né? E usar as características masculinas, tá? Então a coragem, a liderança, a racionalidade, a ação, tomar conta, né? Tomar as rédeas da sua vida. Então uma carta extremamente positiva de apoio de pessoas, certo? De ação para um momento novo. E vamos agora para o pessoal de Libra, os librianos. Sai a carta número 27 do baralho cigano, a carta do envelope, né? O 27 já vai dar uma dica, vai dar um 9, então vocês conseguem concluir as coisas. E tudo que for importante, documente, é uma carta de documento. E todos os projetos que tiverem aqui na cabeça, coloque no papel. Parece que quando a gente coloca no papel, aquilo se concretiza de um modo mais fácil, né? Aquilo materializa. E é uma carta que vocês têm que se manter em segredo. A palavra-chave do envelope, né, da carta, é o segredo, né? Não fica falando, não é uma carta de comunicação, ao contrário, esconda seus projetos, né? E é uma carta que é uma semana que vocês devem ter mais lógica. Para vocês escreverem lá uma carta, tem que ter lógica, começo, meio e fim. Então, uma semana que tem que ser programada, né? É uma semana que tem que ser programada. E é uma semana que fala de ficar mais reservado, planejando as coisas aí. Vai conseguir concluir, mas é um modo mais racional, mais lógico, mais organizado, tá certo? E vamos para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta do Sol, né? Um dos luminários do baralho cigano. Até tem um termo cigano, Sol clareia. Até quando eu faço a limpeza espiritual, tem uma parte da limpeza espiritual que eu trago a invocação do Sol. Porque o Sol queima os miasmas, traz a força vital, o entusiasmo, a alegria, né? Então o Sol é um luminário que traz a revelação da verdade, escorpianos. Então se tem alguma coisa que estão escondendo de você, a coisa aparece, né? É uma carta que pede para colocar luz aonde não tá bom. Ela pede para esclarecer situações, colocar luz aonde as questões estão obscuras, né? Vocês vão ter essa força para isso. É uma carta que traz energia mesmo, traz entusiasmo. Então uma carta no arcano menor, essa carta é um as de ouros, né? O as é o elemento puro do naipe e ouros é o elemento terra, então é a concretização material dos projetos. Então esclareça as situações, é fazer isso aqui, ó, colocar as cartas na mesa, esclarecendo situações, revelando verdades com muita energia, com muita luz, e traz a proteção aí para os escorpianos essa semana do sagrado masculino, de Jesus, de Oxalá, toda a linha de deuses masculinos, tá? Então traz muita energia, vitalidade aí para os escorpianos essa semana. E vamos aí agora aconselhando os sagitarianos, o pessoal de Sagitário. Sai a carta número 19, a carta da Torre. Sagitarianos, a Torre é uma carta de isolamento. Então, é o momento de vocês ficarem ali mais na sua, fazerem as suas práticas espirituais, né? Porque a Torre é uma carta tema de espiritualidade, de elevação espiritual. É uma carta de viagem interior, vocês com vocês mesmos, de meditação, de yoga. Se puderem ir, se tiverem alguma religião, alguma filosofia,
filosofia, alguma doutrina e puderem ir no local de afinidade também é bom, porque a torre, ela fala de locais, são os templos espirituais. Mas se não tem nenhuma, faça conexão com você mesmo, né? É uma carta que pede um certo isolamento para dentro de você ter a resposta para olhar o mundo de uma outra forma. Ela é uma carta que dá um 1 na redução numerológica, mas esse 1, essa novidade, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então é vocês tendo essa interiorização para ver a coisa de um modo diferente, tá certo? E vamos para o pessoal de Capricórnio, os capricornianos. Sai a carta número 32, a carta da Lua, tá? A Lua, ela é uma carta de essência do passado e é uma carta das emoções. Então são emoções do passado. Então é um momento de emocionalmente, sentimentalmente ir para o seu passado e internamente limpando mágoas e ressentimentos. A Lua é a carta do perdão. Perdoar as pessoas que te magoaram e se perdoar. A Lua é a carta do auto-perdão. Então, uma semana dos capricornianos cuidarem das emoções, dos sentimentos e da parte psicológica, né? A Lua representa a parte psicológica. A Lua, ela fala de traumas, dores e feridas do passado que devem ser curadas e com essa reflexão emocional do passado. A Lua, ela é uma carta que fala de família, então podem aflorar assuntos de família, assunto com mulher, para serem resolvidos, né? E na parte prática, capricornianos, é uma semana que vocês têm que usar a sensibilidade, usar a emotividade para enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando está embaçado. A Lua é a carta dos segredos, do mistério, do que está oculto, o não revelado, das máscaras. Então as situações essa semana para vocês, capricornianos, podem se apresentar de uma forma que não são. As pessoas podem estar falando uma coisa que realmente elas não pensam, elas não sentem. Então é uma semana de usar a magia da Lua. A Lua é uma carta de magia. Magia do quê? Magia da sensibilidade, da emotividade, para enxergar além do que estão te mostrando. É uma semana que traz instabilidade, né? A Lua não muda 4 vezes ao mês, nova, cheia, crescente, minguante, então ela é uma carta instável. Então se a coisa estiver muito instável, não estiver muito clara, não entre, né? A coisa está instável, está nebulosa, fique. É uma carta mais é uma carta mais de observação, não é uma carta de ação, né? E vamos agora para o pessoal de Aquário, os aquarianos. Sai a carta número 13 do baralho cigano, sai a carta da criança. A criança é uma das cartas de novidade do baralho cigano. Então, quem tira as cartas de novidade do baralho cigano essa semana? Os taurinos, que tiram o cavaleiro, que é a carta número 1, né? E os aquarianos tirando aí a criança, né? Que é a carta número 13. Então, é um período que vocês vão estar mais com alegria, fazer as coisas com entusiasmo, com alegria, né? Fazer as coisas assim, com paixão, né? Divertido. A criança fala de diversão, a criança fala de entusiasmo, de inserir na rotina coisas novas. E organização também, porque ela traz um 4. Então, é inserir as coisas, né? Com entusiasmo, mas também trazendo a organização. Então traz esse momento de fertilidade, né, de energia. A carta da criança, ela traz uma energia para um novo momento, ela traz uma fertilidade para um novo momento. E quem traz a proteção para os aquarianos essa semana são os Erês, né, a linha de Cosme, Damião e Dom, tá? Então faça as coisas aí para que as coisas sejam férteis, né? Iniciando novos projetos com alegria. E vamos para o último signo da roda zodiacal, Peixes.
Os piscianos, sai a carta número 5 do baralho cigano, a carta da árvore. A árvore é uma carta de cura, ela traz um movimento, porque é um 5, 5 é movimento mais lento. A árvore é uma carta de tempo do baralho cigano. As coisas criam raízes, mas lentamente. É uma carta fixa, de estabilidade, de segurança, traz um movimento sólido, de progresso, né? A árvore cresce para cima, progresso, mas é lenta, as coisas são lentas. Então é uma carta que a palavra-chave é sabedoria. Então os piscianos essa semana têm que usar a sua sabedoria, tá? Para quê? Para concretizar aí as coisas. Para plantar uma árvore, é rapidinho plantar a árvore? Não. Tem que preparar o solo, aí joga a sementinha, aí espera a árvore crescer e até comer a maçã demora. Então uma carta que vocês têm que ter paciência, usar sabedoria. É uma carta tema que fala de família, né? Situações de família vêm à tona. É uma carta que fala do DNA. Então reverenciar a ancestralidade. É uma carta que traz cura, né? Que traz as coisas concretizadas, também fala das ervas, trazer uma energia, abraçar a árvore mesmo, sabe? Abraçar a árvore, trazer energia da natureza, trazer uma energia positiva, né? E buscar também aconselhamento com a ancestralidade, né? Com aconselhamento com os mais velhos, reverenciar as ancestralidades, fazer oração, agradecimento aos ancestrais, né? Então é uma carta extremamente positiva que fala de um passado, de uma experiência, porque é uma carta de passado, que a sabedoria ajuda. E agora, vamos para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal, e vamos pedindo o aconselhamento para Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos ver aí para os aniversariantes da semana aqui que Odin fala, né? Qual é a mensagem de Odin? Olha, aqui sai a runa número 24, a penúltima runa, né? A runa da Otila ou Otel. Essa runa, ela tem a imagem, um caractere dela parece um alicatinho. O que o alicate corta? O excesso. O alicate corta a cutícula. Então é um período que vocês têm que cortar o que está em excesso, né? Então é uma runa que fala de cortes, de maus hábitos, de corte de coisas que estão já, que não precisa mais usar. É uma runa que fala, a palavra-chave dessa runa fala de questões de família, um bom período para vocês resolverem coisas de sucessão, coisas de herança, né? E também fala de reverenciar a ancestralidade. Essa runa fala de testamento, essa runa fala de ancestralidade, essa runa fala de cuidar da família, né? Ela é uma runa bem assim saturnina, sabe? De concretização. Ela é a penúltima runa, né? Ela fala de um bom período para vocês de assuntos imobiliários, compra e venda de imóveis, locação, fala da casa, das pessoas que moram perto, de cuidar dessas situações e reverenciar os ancestrais aí, né? Porque são através dele que nós estamos aqui, né? Vivos. E vamos para a pergunta mental. Mentalize aí uma questão objetiva que vocês querem resolver essa semana. Mentaliza bem firme aí. Pode ser qualquer setor. E eu estou pedindo aqui o ancoramento dos anjos. As 9 categorias angelicais envolvendo aqui este tarô. Vamos lá. Vamos ver o que os anjos falam aí. Opa! Sai a carta número 19 do tarô, a carta do Sol, uma das melhores cartas dos arcanos maiores, né? Melhores, ela é a melhor, uma das melhores.
Então, assim, isso que vocês perguntaram é um sim, e um sim bem redondinho, bem gordinho, as coisas clareando. Essa carta é a carta da amizade, do apoio, do sagrado masculino ajudando, de esclarecimento de situações, de energia, né? Ela é uma carta que fala de união, de amizade, é uma carta extremamente positiva. As coisas, vocês enxergando isso para vocês resolverem, as coisas com muita clareza, a gente apoiando, revelação de verdade. Então, é um sim, vai com energia total. E tudo que a gente abre tem que fechar. O baralho cigano, dentro da mandala astrológica, ele abre muita energia, né? Então, a gente tem que fechar essa energia. Vamos fechar com o Ogam, ancorando a energia do deus celta Ogma e todos os deuses celtas e deusas celtas. Vamos ver que árvore que sai. Opa! Sai a árvore número 7, a árvore do carvalho. O carvalho é a árvore dos druidas, né? Por isso ela chama Dur, essa árvore, né? Então fala de sabedoria, ela é uma árvore de um portal divino. Então ela traz um momento de portal divino. E é um período, essa semana, onde vocês têm que se colocar, né? Mostrar toda a sua experiência, mostrar toda a sua sabedoria, mas de uma forma diplomática, com jogo de cintura, com flexibilidade, com adaptabilidade, né? Os druidas, essa é a árvore dos druidas, eles atendiam, eram sacerdotes que atendiam a elite. E não é fácil atender a elite. E eles eram sábios. Então, eles tinham que mostrar toda a sabedoria deles, né? Mas de uma forma diplomática, né? Para a elite. Então, essa é a dica. E ela é a árvore do portal divino, né? Os druidas, eles lançavam o Ogam, porque o Ogam em peça, né? Em madeira, ele é lançado embaixo dessa árvore do carvalho, né? Então fala de sabedoria aí para vocês. E para uma consulta mais completa, na consulta oracular eu uso 4 oráculos: tarô, baralho cigano, runas e yoga. Eu posso ajudar você em todos os setores da sua vida, através de orientação, encaminhamento, direcionamento. Então é uma consulta oracular bem completa, né? E trazendo quais são os setores que vão ter as facilidades, quais são os setores que vão ter os desafios, né? E eu tenho um trabalho complementar muito legal, que é a limpeza espiritual profunda, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os seus centros de força, todos os seus corpos e potencializo os seus projetos, seus pedidos, seus desejos, né? E também para você que está fazendo aniversário essa semana, eu tenho um trabalho especial, que é um trabalho que eu entrego por escrito, que é o ano pessoal através da numerologia pitagórica, para descobrir o teu ano pessoal, para descobrir o foco, o tom principal. E o legal desse trabalho é que você vai ter o trabalho por escrito, a tendência desse ano até o ano que vem. Então é um trabalho que dura um ano, então é bem legal, você vai saber o teu foco principal da numerologia durante um ano. E para você que quer aprender oráculo, eu dou curso profissionalizante. Eu dou curso de tarô, baralho cigano, runas e yoga. É aula teórica, prática, de ética. Então, cursos oraculares, limpeza espiritual profunda, ano pessoal através da numerologia pitagórica e consulta oracular. A marcação é nesse número, anota aí: 11 9 87 88 6000. Vou repetir, é esse número que você faz a marcação dos atendimentos: 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. Nós temos o canal no YouTube, o Facebook e o Instagram, que a gente posta logo no começo do dia, de manhãzinha, o calendário espiritual, para você saber a energia espiritual do dia e para se conectar com aquela energia. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Entra lá, curte, vocês vão gostar. Me segue lá para saber a energia do dia e se conectar com a energia. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.